Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando mais um programa Cultura Geral e hoje a gente vai falar aqui sobre política criminal. Estamos recebendo aqui meu grande amigo, professor Henrique, e vamos falar também um pouquinho de direitos e garantias constitucionais aqui com o sociólogo Geraldo Adão, mas hoje um debate assim, bem, um bate-papo, uma conversa, vamos tentar fazer um pouco assim, de uma conversa bem amigável e tudo, e a gente tentar explicar aqui um pouquinho do que virou o direito criminal aqui no país, como é que essas relações que vêm do mundo afora, né, de menos garantias, né, tem interferido aqui nas decisões judiciais aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É muito importante que a gente nós falemos sobre esses assuntos, que toquemos nessas feridas, porque eu acho que a sociedade só tem a ganhar com um programa como esse, com a televisão como essa e com convidados que vêm tratar de assuntos pertinentes para a sociedade brasileira. Henrique, é um prazer te receber, professor, né? Foi meu professor lá na Milton Campos, né? Vai voltar agora para Milton Campos, vai dar aula. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber aqui para a gente poder tratar dessa política pública, desse livro seu, que você escreveu sobre isso também. É muito importante que a gente converse com a sociedade nesse sentido, né, Henrique? Seja muito bem-vindo. Sem dúvida, Betão, é um prazer imenso, né? A gente já vinha ensaiando essa vinda minha aqui há algum tempo, né? Então, finalmente, isso se realizou, né? É um prazer estar aqui com o seu Geraldo Adão também, né? Que eu já conversei bastante com ele ali em cima e a gente sabe que vai ter uma discussão muito proveitosa. Eu marco para 5 horas, porque aí a pessoa chega e já vai aquecendo, né, seu Geraldo? Verdade, igual o jogador de futebol, né? Aquecendo antes de entrar em campo. Né? Com certeza. Seu Geraldo, seja muito bem-vindo mais uma vez. E é importante a gente falar um pouquinho das garantias dessa Constituição de 88, que o senhor bate tanto nela, o senhor como um esperançoso aí da República, né? Em primeiro lugar, a nossa saudação aos telespectadores, doutor Henrique, um prazer conhecê-lo e participar desse programa. Mais uma vez, Beto, estamos aqui e toda vez que estivermos disponíveis, nós, tendo convidados, estaremos aqui. A nossa preocupação com o Brasil no momento atual realmente é muito grande. E eu acho que esse programa é muito importante para a gente debater essas questões que influenciam diretamente a vida de toda a nação. Estamos passando por um momento difícil, estamos num ano eleitoral, e eu acho que nós precisamos nos conscientizar da responsabilidade que temos pela frente com relação a essa eleição que nós temos daqui a 2 meses, né, praticamente. Né? Pois é, praticamente. E esse Brasil precisa encontrar um caminho definitivo e seguro, porque nós somos uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. Nós não podemos deixar as coisas correrem como podem acontecer naturalmente. Nós temos que dar direção e segurança para essa nação caminhar. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo, e eu acredito que um programa como esse pode contribuir muito, esclarecendo as pessoas sobre os direitos que têm, mas também sobre as responsabilidades que temos como membro desta nação. Henrique, vamos falar um pouquinho desse livro aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui. Eli já me ensinou aqui, eu tenho que repetir isso todas as vezes, você põe ele no peito assim, ó, aí mostra para todo mundo. Aprendi. Ô Henrique, há quantas anos a política criminal, que é uma política pública também nesse nosso país? Betão, a política criminal vai muito mal, né? A gente, infelizmente, né, a gente sabe, e é interessante começar por aí, tem muito a ver com que o seu Geraldo Adão vai falar, mas a política criminal não é nada mais do que uma política pública, né, como você disse. E o que acontece é o seguinte, é uma política pública que ela não é tratada como política pública. Ela é tratada como simplesmente uma forma de aplacar uma sede de sangue que a população tem, né. Eu concordo, você concorda, todos nós concordamos, o telespectador sem dúvida nenhuma concorda, que é preciso dar um jeito na segurança pública. Isso não tem dúvida, né? Mas a política criminal ela tem que ser feita com inteligência. Ela tem que ser feita embasada em situações realistas. E não simplesmente tratada de uma forma que vende, né? Ou seja, vende eleitoralmente, a gente está no ano eleitoral. E eu estava comentando com o seu Geraldo,
há pouco tempo, né? E eu acho que é interessante já trazer um dado, né, interessante. Eu fiz uma pesquisa extensa sobre isso e eu consegui chegar num ponto de descobrir que absolutamente todos, sem exceção, todas as plataformas de governo, todas as propostas de governo, aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar, seja de esquerda, direita ou centro, são sempre voltadas para o endurecimento punitivo. E a gente vê ao mesmo tempo que isso não condiz com a queda da criminalidade. Então onde que está o problema? Existe um gargalo. A política criminal aplicada, ela não está dando certo. Isso é um fato. Né? E aqui no Brasil isso é muito claro. A gente vê aí, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro. Intervenção militar, foi utilizada a UPP, várias políticas criminais foram aplicadas, buscando o efeito imediato, e nenhuma deu um resultado a longo prazo. A gente não viu o problema ser resolvido ainda. Sim. Então, falta um olhar menos imediatista na política criminal. É justamente por isso que o título do livro é da política criminal contemporânea e o subtítulo é o discurso populista na intervenção punitiva. Porque hoje a ideia que se tem de política criminal é uma venda direta de quem conduz a política criminal à população. Né, que está sedenta, preocupada, existe um alarmismo social e isso é muito grave. Como é que você tem visto essa coisa da flexibilização do direito de uma forma geral e também do direito penal, direito criminal também? A gente está com essa insegurança jurídica em quase todas as áreas, né? Você não tem uma área que você fala assim que você está podendo isso. Você vai para o previdenciário, está inseguro. Você vai para o trabalhista, está inseguro. Penal está inseguro. E as relações também econômicas também está inseguro e tal. Como é que você está vendo tudo isso? E acaba que uma interfere na outra, né, Henrique? É multidisciplinar a coisa, né? Sem dúvida. Na verdade, eu vejo da seguinte forma, Betão. E assim, isso eu trato bastante ali. Eu não vejo um problema, por exemplo, em a gente ter uma linha de endurecer punitivamente, né, se a gente tiver fundamentado. Né? Existem diversos modelos político-criminais, concreções, da mesma forma que a gente tem políticas de saúde pública. Algumas com mais atenção à população, outras mais liberais, assim, a pessoa tem que contratar um plano de saúde. Né? A gente tem linhas diferentes de trabalho. A política criminal não difere disso. E eu vou te explicar por que isso chega no direito. Você tem linhas ali completamente garantistas, você tem linhas de abolição do direito penal, você tem linhas do direito penal do inimigo, você tem, só que são fundamentadas em teorias consolidadas. O que acontece aqui no Brasil? A gente tem uma guerra entre garantias do cidadão e eficiência do direito penal. E contrapõe-se de forma equivocada a eficiência do direito penal às garantias. Então, começou-se a achar que flexibilizar garantias para um processo penal mais rápido necessariamente resolve o problema de segurança pública. E aí começou-se a flexibilizar. Bom, aquele cara, aquela velha história, aquele cara que está ali, ele não está ali à toa. Né? Esse aqui, vamos correr com o processo desse aqui porque é grave. Enfim, tudo isso acabou agravando essa flexibilização de garantias. Só que o problema, a questão é que não é necessariamente isso que resolve o problema. Existe crime que realmente a pena hoje é branda, tem que ser agravado. Existe crime que não. Então a gente tem um problema de flexibilizar garantias que você perde a eficiência. Por quê? Como eu confio no direito penal, que é grave com aquele ali, que eu posso até ter raiva dele. Ele pode ter cometido um crime grave, pode ter me chocado. Mas se no dia que, por acaso, houver um mal-entendido e eu for processado criminalmente, será que eu quero perder as garantias também? Então a gente perde uma legitimidade. Quando a gente tem garantias constitucionais, né, a gente tem, que estão lá na Constituição, a gente dá uma confiabilidade na aplicação do castigo. Então se você tem uma pena, é um castigo. E se essa pena foi aplicada respeitando-se todas as garantias no caminho, todos os limites constitucionais,
Bom, essa pena é devida, ela tem que ser paga, ou seja, ela é mais legítima. Então eu vejo uma situação muito complicada em que, mais ou menos, eu vejo de uma forma ilustrativa o seguinte, pegou-se o atalho. É mais rápido resolver, né, teoricamente, simplesmente flexibilizando garantia. Por quê? Porque a população vê uma ação governamental imediata. E aí a população aplaude, porque o direito penal vende. É muito fácil eu chegar numa comunidade que tem determinado tipo de delito e dizer, fui eu que criminalizei tal conduta. Cheio de vítima daquele delito, essas vítimas vão voltar em mim. Então criou-se uma interlocução direta. E isso foi flexibilizando essas garantias. É uma situação muito complicada. Senhor Geraldo, o senhor analisando, tem que colocar o senhor. Você fica essa carinha de tartaruguinha aí, olhando para mim aí, que tim, hein? Eu reflito muito sobre essa nossa sociedade e, naturalmente, que faz parte da minha forma de raciocinar, porque, afinal de contas, eu formei em sociologia, né? E a gente tem, naturalmente, uma coisa assim muito espontânea, uma visão horizontal da sociedade, né? Que eu acho que isso é muito importante. Mas o que acontece nesse Brasil é que nós temos uma Constituição de 88. E para dizer a verdade, doutor, quando esse Congresso Constituinte foi formado, eu até conversava muito com deputados, né? O Joaquim de Melo Freire foi um dos que eu conversava muito com ele, que ele era presidente do PMDB de Minas Gerais. Eu falava com ele, doutor, deputado, eu não acredito que um Congresso Constituinte vai dar ao Brasil a Constituição que ele precisa. Deveria ser uma Assembleia Nacional Constituinte. Ele falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode, é claro. Dê um voto de confiança, porque nós não temos como criar um Congresso Constituinte, criar uma Assembleia Constituinte e num ano de eleição. Então vamos tentar ajustar as coisas e fazer um processo só. Eu falei, mas eu vou com minhas dúvidas. Ele falou assim, mas dê um voto de confiança e acompanhe. E realmente eu me senti surpreso quando eu vi o Ulisses Guimarães com aquele todo o empenho dele, com aquela capacidade, com aquela ação nacionalista mesmo, convocando os deputados para comparecerem, os constituintes. E, para surpresa nossa, eu confesso que a Constituição me surpreendeu. A Constituição que o Brasil conseguiu fazer criar em 88, é a Constituição que o Brasil precisava realmente. Com muitos direitos ampliados, isso aí é uma coisa fabulosa. Eu, por exemplo, sou militante da saúde. Gente, ter um sistema público e universal de saúde, só o Brasil mesmo é que tem o maior e o mais completo sistema de saúde de cobertura do mundo. Outros países vêm aqui para saber como que o Brasil consegue fazer isso. Agora, como é que você está vendo essa coisa, essa flexibilização também que estão tentando com a Previdência, senhor Geraldo? Bem, a Previdência é uma outra questão muito séria que nós, do segmento dos aposentados, eu sou membro já fui vice-presidente da FAP, da Federação dos Aposentados de Minas Gerais, fui presidente da Associação dos Aposentados da CEMIG, e a COBAP é a nossa entidade maior, né, a Confederação Brasileira dos Aposentados Pensionistas. Eu sou representante dela no Conselho Nacional. Fui no Conselho Nacional do Direito do Idoso e sou ainda no Conselho Nacional de Saúde. E neste conselho, já é sabido, que a gente tem dito aqui diversas vezes, eu sou coordenador da Comissão de Saúde nos Ciclos de Vida. Imagina a abrangência dessa cobertura para uma população do tamanho da nossa. E sou coordenador adjunto da Comissão de Saúde Bucal. Agora, o problema é que o Brasil tem uma Constituição regulamentada em alguns pontos completamente, outros ainda não, mas no caso da saúde, da educação, da assistência social, o conjunto da Seguridade Social está bem elaborado, mas está mal planejado e mal executado. E uma delas, não se formou o pessoal suficientemente para exercer essas funções e os orçamentos são relativamente, vamos dizer relativamente, insuficientes para a demanda que tem. Você está com medo deles aprovarem? Eu estou achando que depois da eleição vai voltar com aquele papo da Previdência, você não está achando não, senhor? Não, vai voltar, certamente que vai. E na minha opinião, eu acho que a Previdência precisa ser ajustada sim. Porque só a quantidade de pessoas que não fazem parte da Previdência, eu participei de uns 2 meses de um evento na Universidade Nacional de Brasília, sobre exatamente a questão do desemprego e a falta de oportunidade para a pessoa que perdeu o emprego ou nunca trabalhou, mas já atingiu uma certa faixa de idade.
Esse pessoal não está conseguindo emprego de jeito nenhum. Então, esse seminário lá deu exatamente essa visão. Isso não é só no Brasil, não, é no mundo. E uma coisa de espantosa, 63% da população brasileira que trabalha informalmente. Quer dizer, a Previdência está ficando do lado, porque ele tem que pagar duas taxas, a dele e a seria do patrão. Ele não está conseguindo emprego nem de salário mínimo, conclusão. Agora, o fato mais surpreendente disso, que não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, a média pela Organização Mundial de Saúde do Trabalho entende que 62% da população do mundo está trabalhando na informalidade. Então, esse é um dos problemas mais sérios que nós estamos vivendo. A Seguridade Social no Brasil e no mundo, quantos já fizeram mudança? Na base até da força, né? Porque não houve convencimento. E nós estamos com a nossa aí também para fazer. Agora, vai ter que ser um debate aprofundado com a sociedade, com as empresas, com os trabalhadores em geral, e nós temos que entender que a Previdência, do jeito que está, não vai ter condição de sustentar essa nação quando envelhecida. Então esse é um problema sério, a Previdência precisa ser feita. Eu achei até, é uma opinião que eu tenho, eu acho que o governo, essa intervenção no Rio de Janeiro, ela de alguma forma, é como se diz, não vão tratar desse assunto agora. Porque ele é tão complexo que não vai resolver este ano. Então vão deixar isso para o próximo governo. A intervenção do Rio de Janeiro não resolve o problema do Rio de Janeiro e não dá andamento às políticas que precisam estar, pelo menos, se não tomando providências no sentido de mudar, pelo menos em amplo debate. Isso não está acontecendo e nós vamos encerrar o ano dessa forma. E com uma interrogação colorida. Quem vai assumir isso e assumir esse compromisso? Não temos, entre os candidatos, nós não temos nenhum, com todo respeito a todos eles, mas não temos nenhum assim, esse é o mais confiável, este é o mais capaz, não temos. Agora, o que eu vejo na opinião popular é de que muitos vão votar em branco, ou vão votar em fulano de tal. Gente, nós precisamos de pensar seriamente nessa questão política, e eu acho, sabe, nós devemos até aqui, se for o caso, se permitir a sugestão, eu acho que esse debate de convencimento da população de que só uma eleição com a participação do eleitor, e uma participação consciente, é que vai determinar quem vai ser eleito e que caminho vamos seguir. Que essa eleição pode até não ter a validade, vamos dizer assim, de peso, para o Brasil seguir o caminho que foi indicado. Deixa eu fazer só um intervalinho. Vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Henrique aqui, nós vamos falar de criminalidade e mídias sociais e mídia de uma forma geral. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O Arraiá de Nova Lima movimentou e aqueceu o público entre os dias 13 e 15 de julho no Espaço Cultural. Quem passou pelo local acompanhou as tradicionais quadrilhas, degustou as comidas e bebidas típicas e ainda conferiu as apresentações musicais no fim das 3 noites de evento. A população abraçou o evento, né? A gente está muito satisfeito com tudo que está sendo realizado. É um evento aí de 3 dias e a gente acha que esse objetivo foi conquistado, né? O papel da Secretaria é de fomento, é de apoio às manifestações e essa é uma das manifestações mais importantes, né? Da origem mesmo da nossa comunidade. Então eu acho que é extremamente positivo, né, para a Secretaria a realização desse evento. O público conferiu nas 3 noites apresentações de 20 grupos de quadrilha da região. Quem prestigiou o evento pôde participar também de aulas de forró. Fala, cidadão! É muito bacana essa interação da quadrilha, do forró, da festa junina São João. Um ambiente muito familiar,
bacana demais e espero que daqui para frente sempre volte a ter esses projetos para a população. Isso é maravilhoso porque é a Prefeitura de Nova Lima incentivando a cultura brasileira. Me sinto viva, muito alegre de participar e é uma coisa muito importante para a gente, na terceira idade, a gente participar de várias atividades. Um arraial bonito, bem decorado, com comida típica, com música, não pode faltar o forró nas festas juninas. A gente está muito feliz por isso aqui e a Prefeitura de parabéns pela organização. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta aí com Cultura Geral, já vou rolar direto para o Henrique aqui. Henrique, direito penal, mídias sociais e mídia de uma forma geral. Tem televisão em que se você quebrar sai até sangue, né? Se você quebrar, se você esbarrar nela, você toma uma facada, né? Como é que a gente trabalha isso, Henrique? Porque tem uma coisa de Foucault no meio também, né? Que quanto mais medo você vende, mais mercado de consumo para segurança também você gera e por aí vai. Como é que a gente trabalha isso no inconsciente coletivo, cara? Então, vou tentar ser um pouco breve, porque é um tema tão apaixonante Sim. e interessante que a gente pode ficar aqui horas discutindo isso. Mas, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, né? E é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute esse tema, para não ser confundido com uma, vamos dizer, uma censura, né? A televisão, o rádio, o jornal, por mais sangue que saia, tem todo o direito de pautar, né? A discussão, se é uma discussão que a opinião pública quer ver, e que vem de jornal, e que vem de programa, ela tem que ser discutida, a opinião pública quer, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, não é uma coisa que a gente não pode censurar, né, um meio de informação, isso de maneira nenhuma. Mas a coisa tem que ser feita com responsabilidade. E a gente não vê isso sendo feito com responsabilidade muitas vezes, né? O fenômeno criminal, ele vende muito. As pessoas, elas têm curiosidade, o que é natural do ser humano, e aí entra toda essa questão filosófica, do Foucault, psicológica também. As pessoas têm muita curiosidade sobre o fenômeno delitivo, né? Quem matou quem e como que aquela pessoa que matou agia, e, enfim, há uma curiosidade. O serial killer é uma coisa que vem de livro, vem de jornal, vem de série de televisão, né? O problema é o seguinte... Tem os filmes mais famosos, né? Muitos, né? A gente vê documentário, e é interessante, eu gosto, você acha, né? Claro, o problema é o seguinte, a gente tem alguns atores de política criminal essenciais. O legislador, o juiz, o aplicador da lei, né? O executor da pena, ou seja, o diretor do presídio, a polícia, o próprio executivo que veta uma lei ou outra, enfim, os órgãos oficiais do Estado. E a gente tem outros atores, né, político-criminais secundários e que têm que participar da discussão. A opinião pública, a mídia social, todos esses formam a construção da política criminal. O problema é que a excessiva forma como é pautada a violência e talvez a maneira às vezes irresponsável como isso é tratado, ela exclui as pessoas especialistas. E aí a gente tem uma interlocução direta entre quem faz as leis e aquela pessoa que quer vingança. E aí a gente cria um direito penal, uma política criminal, simplesmente de vingança. O que não é benéfico, não resolve o problema, né? Claro, eu quero o criminoso que praticou um crime contra mim, eu quero que ele seja preso. Mas o que o Estado tem que querer?
tem que querer que ele seja preso se ele realmente for o culpado. Ele não pode herdar, né, a vampirizar esse meu sentimento de vingança, que é natural que eu tenha, né, e agir como se fosse a vítima. Né? Então é esse o problema que eu acho na questão de envolver os meios de comunicação em massa e principalmente as redes sociais. Hoje todo mundo virou comentarista de Facebook, Twitter. E assim, a gente tem todo mundo é jurista. Todo mundo. E a gente, claro, as pessoas têm total liberdade para falar o que quiserem. Quem sou eu para querer censurar? Mas a gente tem que tomar um cuidado. Um cuidado ao comprar essas informações, né, de modo de falar, ao ver, ao assistir, e um cuidado para poder repassar essas informações. Uma das coisas que a gente... Mesmo porque eu estava até vendo ontem, me parece que agora os administradores de WhatsApp também que recebem em grupo aquilo, e ele é o administrador também, está sendo, não só a pessoa que compartilha lá, mas ele que é o administrador também é responsabilizado. Então, assim, acho que assim, a velocidade como as informações são disseminadas hoje em dia, né, é um fenômeno irreversível e é um fenômeno benéfico. Né? Eu costumo citar, né, não sei se eu estou exagerando aqui, mas eu até cito no livro, uma passagem do Mário Vargas Llosa, né, ganhador do Nobel, autor peruano, no livro muito interessante dele que chama A Civilização do Espetáculo. E ele fala, em determinado momento nesse livro, ele narra uma cena, em 2008, na crise econômica dos Estados Unidos, em que várias pessoas, as pessoas estavam em Wall Street, olhando para cima, esperando o primeiro suicida. O primeiro broker, né, o primeiro negociador da bolsa que fosse se suicidar. Então, é uma imagem que traz uma reflexão muito forte. Né? Até que ponto a violência nos chama a atenção para a gente está se tornando insensível perante ela. E isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa que gera uma reflexão. Tem a questão de meio freudiana, assim, do homem ter o sangue na boca, assim, ele tem essa coisa, assim. E a gente está perdendo esse domínio desse animal que está dentro da gente, assim, que tem esse sangue, essa vontade de vingar, assim. E a gente hoje dissemina, as pessoas não se preocupam, né, com a informação que ela passa para frente. Então, eu acho que todo esse contexto é um contexto que envolve a sociologia, envolve a psicologia, envolve muito o direito, envolve a filosofia, mas é uma coisa que a gente precisa frear, a gente precisa pelo menos refletir. Será que eu preciso passar para frente uma imagem falsa, uma ideia falsa, ou às vezes que eu nem sei que é falsa, mas choca? Por que eu preciso passar isso para frente? Então, é ter um cuidado maior, né? Tá tão em moda o fake news, né? É ter um cuidado maior. Eu acho que essas coisas são necessárias de serem refletidas. Sr. Geraldo, como sociólogo, eu tenho que colocar o senhor por último, porque o senhor encerra o programa e eu tenho que bater o sino para ele. Para! Como sociólogo, no momento que a gente está vivendo um momento de insegurança, que é normal, acho que todo mundo... Sim. Porque todos os meios te vendem insegurança, né? Isso está deixando a sociedade com medo, fragilizada. Como é que o senhor vê isso no auge da maturidade do senhor? Roberto, a gente vê o seguinte, a sociedade brasileira está vivendo realmente um momento crítico. E o que a gente nota é que as ações, vamos dizer assim, de vingança ou de acordo com a perseguição de quem comete determinados crimes, está muito superior à capacidade de resposta da sociedade. Quer dizer, da sociedade não, do governo. A população está sentindo isso. Quer dizer, está muito fácil a pessoa poder cometer delito, que ela sabe que até for apurar isso aí, ou não vai ser apurado, ou se for apurado não tem lugar para recolher o preso, e aí fica. Então a sociedade está vivendo tipo assim, nós podemos praticar delito, quando a pessoa já tem naturalmente a intenção maldosa, né? Pode praticar o delito que não vai acontecer nada comigo. E a gente está chegando, infelizmente, à conclusão de que os meios jurídicos e os meios de segurança pública estão realmente perdendo a condição de manter a ordem. E isso é muito prejudicial para a sociedade, muito perigoso. Agora, não é uma questão da pessoa estar intencionada em praticar o mal, só dela estar vivendo uma injustiça, por exemplo, de um desemprego, né? De não ter uma casa para morar. Imagina uma pessoa que
estava empregado, tem uma casa, morava numa casa alugada com a sua família, perdeu o emprego. Olha a situação dessa pessoa. Então é uma revolta natural, que eu acho que a pessoa, até em função do que foi cortado dela, ela sente isso e revolta. E essa revolta gera uma série de outras ações que acaba cometendo até violência. Agora, eu acho que o aparato de segurança deste país, que tem a justiça e tem a ação de polícia também. Eu acho que a justiça nesse Brasil é muito lenta. Talvez não seja lenta pela sua responsabilidade, é pela quantidade de demanda que tem. Agora, o aparato policial nosso realmente está precisando melhorar, porque a sociedade está sem amparo. E isso é muito preocupante. Sabe? Ô Henrique, política criminal contemporânea, o discurso populista da intervenção punitiva. Que dia que é o lançamento? O lançamento é dia 7 de agosto, na livraria De Plácido, né, que fica ali na Avenida Brasil, né? Avenida Brasil 1843. Pertinho ali da Praça da Liberdade. Isso. Nós podemos ter esperança com relação ao direito penal? Você acha que essa questão que estava muito em debate, que ainda continua em debate em alguns polos ainda, que é a questão da flexibilização e a prisão já em segundo, essa coisa da culpa formada e o cumprimento de sentença a partir da segunda instância, prisão preventiva, a gente discute muito na academia, né, que tem muita prisão preventiva, tem muita flexibilização de garantia constitucional. Isso tudo preocupa ou a gente vai achar um norte? O que você pensa sobre isso? Olha, é preocupante, Betão. Eu até queria pegar um gancho aqui em algo que o seu Geraldo falou, que a questão é o seguinte: o crime, ele é um fato normal na sociedade. A gente não... ele como sociólogo sabe muito bem. É verdade. Né? Não existe sociedade sem crime. Não existe. No primeiro momento em que o primata bateu com o osso na cabeça do outro primata, e também por isso, se a gente for pensar de uma forma rudimentar, existe política criminal desde também os primórdios. O momento que uma primeira liderança ali de uma determinada sociedade resolveu punir determinado crime, nasceu a política criminal. Claro que não como a gente conhece hoje. O direito penal está sempre em evolução e a gente não pode prescindir dele. Na minha opinião, o grande problema que nós enfrentamos hoje é o seguinte: a gente escolheu o direito penal como o resolvedor geral de problemas da nossa sociedade. Tem diversas condutas que poderiam ser resolvidas no âmbito civil, no âmbito administrativo, mas não, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer resolver na sociedade, vamos criminalizar. Agora é crime isso, agora é crime aquilo. Então acho que isso é o primeiro passo, né? A gente tem que fazer uma revisão nos nossos conceitos do que realmente precisa ser crime, né? Eu acho que algumas questões que você disse, principalmente a questão da prisão preventiva, né, que não se confunde com a prisão em segunda instância. A gente hoje já tem meios cautelares, né? Não estou nem falando só da tornozeleira, obrigação de comparecimento, prisão domiciliar, diversos outros meios de cautelares pessoais que podem muito bem suprir uma prisão. Mas não, a gente quer mostrar para a sociedade que a gente já está colocando aquele cara na cadeia. Nem sempre é necessário. Deixa ele ser processado, responder com condições pessoais restritivas e depois a gente coloca na cadeia para cumprir a pena. Então esse é o segundo ponto. E a prisão em segunda instância, na minha opinião, a gente relativizou um princípio constitucional. Eu não entendo que foi a melhor opção do Supremo. Se a sociedade quiser que seja preso depois de segunda instância, né, Portugal nos dá o exemplo disso. Em Portugal, o trânsito em julgado não acontece no Supremo, no Tribunal Constitucional deles. Acontece antes. O recurso extraordinário em Portugal, ele é um recurso pós-trânsito em julgado. Então, se a nossa Constituição diz que só é possível ter uma pena depois do trânsito em julgado, a interpretação é literal, não tem uma interpretação diversa dessa. E o Supremo veio dar uma interpretação distinta, que na minha opinião é equivocada. Então, assim, eu acho que isso também até demonstra e fecha o discurso. Por quê? O que o Supremo fez dando essa interpretação? Usou o direito penal como resolvedor dos problemas da nação.
o que não é o correto. Então, se quer resolver dessa forma, então que faça da maneira adequada, que altere o sistema da maneira adequada. Então, concluindo assim para a sua pergunta, eu acho que sim, eu sou um esperançoso, eu sempre vou lutar para que a situação melhore. Apesar do direito penal hoje ter se transformado nessa máquina inchada, né, e a gente matar formiguinha com esse tanque de guerra que é o direito penal, e isso tira um pouco o nosso ânimo, mas a gente tem que ter esperança de tentar levantar essa bandeira de que o direito penal tem que ser realmente para problemas graves, né? Problemas realmente muito graves, né? Senão ele perde confiabilidade. Bom, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Dia 7 de agosto, então estarei lá junto com o Henrique aqui no lançamento do livro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Henrique, sou Geraldo, um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.